Erros, vamos lá, olha os erros aí. Gente, não trabalhamos com a situação do erro, tá? Ele vai acontecer? Ele vai acontecer. Muitas vezes ele vai acontecer. Aí nós precisamos ir literalmente na hora, entender a dinâmica desse erro e já construir a facilidade para que ele já levando para o direcionamento do acerto. Se eu vejo um exemplo, eu estou dando uma atividade para a criança, de pareamento de palavras versus imagem. Eu estou vendo que aquela palavra, ela confundiu bola com bolo, ela vai fazer essa inversão. Automaticamente, eu vi que ela já está direcionando. E se eu estou no processo de ensino com ela, que é 1 para 1, o que eu faço? Eu já tento direcionar, dar uma pista visual ou encaminhar aquela mãozinha dela lá para o acerto, para evitar a possibilidade de erro, ok? No caso do uso da instrução verbal, isso significa usar a quantidade mínima de linguagem necessária. Eu tenho falado muito aqui também que uma das coisas importantes, falar é uma coisa, produzir linguagem é outra, é completamente diferente. A criança pode falar, mas não produzir linguagem. Então, entende? Então, nós precisamos potencializar essas estratégias e possibilidades para que essa criança, né, seja envolvida no processo de comunicação e tudo isso aconteça. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quero que você termine de colar todas essas figuras de forma geométricas, de cores iguais. Enquanto terminar, você pode ir para a área do lazer, escolher um brinquedo para brincar. Olha quanta instrução eu dei para aquela criança, tá? Então, o que eu posso dizer e tirar tudo isso e dizer? Primeiro, termine a colagem e depois brinque. Eu estou sendo uma instrução mais efetiva, eu estou dando aquela condição necessária para aquela demanda daquela criança acontecer, ok? Seria um grande erro, gente, não variar. Olha que erro, não variar os materiais. Os materiais devem ser variados. Uma hora eu mostro isso no pareamento, uma hora eu mostro isso uma atividade de outra, dentro de uma caixa, ou daqui a pouco numa caixa arquivo que ela tem que pegar a atividade e executar e depois guardar. Eu posso ter uma atividade concreta, eu posso ter uma atividade escrita. Por que é importante isso? Essa variação de material na execução com essas crianças, porque isso facilita, né, a flexibilidade do pensamento, a variação no material. Eu continuo na perspectiva dessa motivação, que é outro detalhe extremamente importante, né? Na área do autismo, nós sabemos que no autismo, gente, a motivação, ela é externa, ela é de fora para dentro, não é de dentro que nem nós para fora. É de fora para dentro. Por isso eu tenho que saber os interesses que ela gosta. Ela gosta de bolinha de sabão. Então, na minha sessão, vou conhecer essa criança, vai ter que ter a bolinha de sabão, porque é uma forma que eu vou buscar de interagir com ela e de fazer esse processo, ok? Então, um erro é não variar material, pode ter certeza que desmotiva essa criança, a criança não quer mais para a escola, começa a não querer mais fazer nada, isso se torna chato, tá? Porque ela está sempre fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma situação. Isso é um problema gravíssimo, tá? Então, quando eu falo que no processo de aprendizagem, a gente aprofunda esse conhecimento lá dentro da pós, e a gente diz o seguinte, que a criança, ela precisa, tá, da repetição para aprender. Isso quer dizer que a repetição, gente, ela tem um controle, ela tem uma organização, ela tem um princípio importante, ele não fica repetindo para o resto da vida, nós vamos fazendo dentro da análise, nós vamos verificando o controle de tudo isso, tá? A gente vai fazendo uma análise, o quanto ela precisa repetir para aprender, quantas vezes ela fez, se ela repetiu, ela aprendeu, pronto, isso já vai para outra dinâmica e vamos para uma questão nova. Isso é muito essencial e importante a gente entender, tá?
Ao dar as instruções, o professor deve, certo, dar as expectativas e consequências, se estão organizadas, claras para o aluno, ciente do processo de desenvolvimento de programas. Então, ali você pega um brinquedo, você instrumentaliza, você diz que vai brincar, você mostra, né? E a criança começa a interagir, ela começa a brincar. Então, aquele brinquedo que está muitas vezes na caixa guardada, ela não está vendo. Mas se eu deixo e apresento de uma forma diferente, se eu vou variar também a forma de apresentação desse brinquedo, as possibilidades de intervenção e dessa criança se aproximar disso vai ser muito maior se eu manter na caixa guardada. Tá? Então, por isso, a variação na forma, né? Eu chamo de disparadores, né? Deixar aquele disparador para aquela criança olhar, chegar na sala, brincar, verificar o que ela pode fazer. Isso também são situações que a gente pode falar. Aqui eu peguei o exemplo do brincar para a gente trabalhar com, dar um exemplo aqui para vocês. Outra questão, processo de desenvolvimento e programas. Quais são os programas dessa criança? Quais são os programas que vão ser trabalhados? Isso precisa ser entendido para que eu possa ter os programas, ter a clareza dos programas e a forma como eu vou variar esse material, ok? Isso é essencial para nós aqui. Além de usar gestos, instruções, podem também ser dadas por meio de dicas visuais, tais como apresentar, posicionar materiais de forma sistemática em uma sequência, assim como utilizar desenhos e instruções escritas. Eu estou dando mais uma dica aqui e uma possibilidade dessas questões acontecerem, porque se eu só largo ali o brinquedo para a criança, sem eu ter o objetivo por trás daquilo, a criança vai estar brincando por brincar e nem sempre, talvez, tá, ela vai saber utilizar, qual é a função daquele brinquedo. Como que muitas crianças às vezes não sabem como brincar. Então, a gente precisa ensinar. Aí tem princípios importantes lá atrás, que é do processo de aprendizagem. Qual deles? A imitação. A criança não imita, ela não vai conseguir fazer atividade. Então, a gente precisa aí para tudo e vamos trabalhar a habilidade de imitar, para que ela venha adquirir esse processo de aprendizagem e a gente consiga aumentar a oferta de possibilidades, ok? Não deixar da organização do material de trabalho. Utiliza-se a forma de esquerda para direita ou de cima para baixo. Então, esquerda para direita, de cima para baixo. Ok? Assim é fornecida uma sistemática para completar as tarefas de forma mais independente. Ou seja, gente, nós vamos trabalhar com a criança a independência dela. Nós vamos trabalhar a possibilidade dela ser independente naquilo que eu estou julgando que é importante dentro do programa, dentro dos objetivos, do propósito que eu tenho enquanto desenvolvimento dela, enquanto o programa dela está notificando, tá? Então, ó, não deixar essas questões organizadas, previsíveis. O plano lá, eu estou ensinando o programa de brincar com essa criança. Eu não deixei separados os brinquedos. Eu vou pegar aleatórios e eu vou trazer. Problema. Isso é problema. Eu preciso, antes que essa criança entre na sala, a estrutura da sala esteja pronta, organizada, eu sabendo o que eu vou fazer com aquela criança, como que eu vou recepcioná-la, que tipos de materiais eu vou executar. Tá pronto. Não adianta chegar a criança ali, gente, e você, de alguma forma, começar a catar material para fazer. Ali você já perdeu o comportamento da criança, você já perdeu várias situações que são pequenas. Gente, outra coisa, na criança pequena, especificamente, cada minuto, cada segundo pode ser diferente um do outro. Então, numa sessão de 1 hora, 50 minutos, meia hora, seja quanto tempo for, as possibilidades aumentam a partir do momento que você tem tudo extremamente organizado, tudo previsível, tá?
muito importante dentro desse processo, certo? Bom, então não deixar de fazer isso é necessário. Então ir para a sala, começar depois. Gente, eu mesmo, no meu horário, né? Eu trabalho de manhã na clínica, vou almoçar. Eu sei que daqui a pouco vai ter uma criança que vai chegar, eu já deixo tudo pronto. Tá tudo previsível, que eu já chego, do almoço já vou, tá ali, começo a trabalhar com a criança. Não se tem tempo, a gente não pode perder tempo, tá? Todo o tempo ali é importantíssimo você canalizar isso para a criança, certo? Então, não deixar de organização do material de trabalho, utilizar a forma de esquerda para a direita ou de cima para baixo. Mas, professor Luiz, por que isso é importante? Porque isso dá uma previsibilidade, uma organização de como as coisas vão acontecer. Da esquerda para a direita, eu já estou organizando essa criança para um processo de escrita lá na frente. Começo, início, meio e fim, tá? Completar tarefas de forma mais independente, sem necessidade de tantas instruções verbais, principalmente quando está aprendendo, tá? Gente, nós temos que garantir a possibilidade dessa criança na possibilidade dela estar executando esse processo, tá? De forma independente. É isso que a gente vai favorecer dentro desse processo.